Olha, deu certo, hein? Essas aulas deram certo demais, assim. Era eu lendo a questão e falei isso no vídeo, falei isso no vídeo, falei isso no vídeo, falei isso no vídeo. Fiquei com 95, porque justamente o único assunto que eu não tinha estudado, neuropatia diabética, foi o assunto que eu errei. Apesar que tinha destacado em negrito a resposta certa, mas eu não aceitei aquela resposta. Não estudei, mas aquela resposta eu não aceitei. E aí tirei 95, que pra mim está maravilhoso. Até porque eu achei muito eficiente as aulas, porque eu ficava lendo a questão e, olha, falei isso na aula, lendo, falei isso na aula, lendo, falei isso na aula. Então, perfeito. É uma técnica de estudo muito boa, tá? Eu recomendo até que vocês façam ela. Você aprendeu o assunto tão bem a ponto de você conseguir ensinar esse assunto. Eu já fazia isso desde do P2, fazia isso, gravava áudios, enfim, direcionava meus resumos para isso. E eu pensei, por que não gravar aula, né? Eu não tenho vergonha mesmo, eu não sou uma pessoa tímida. Então, vamos lá. Agora eu vou começar essa maratona de morfo com histologia. Depois eu faço imagem e eu vou fazer anatomia, tá, gente? Eu vou tirar força de onde eu não tenho pra fazer anatomia, porque eu preciso entender anatomia. Fechou? Clínica eu não garanto, tá? Mas morfo completinho vai ter. Agora anatomia prática não vai ter não, tá? Vai ser só a teoria. Eu tô doida. Vamos lá. Neuroma de Morton. Mesmo se referindo como neuroma, não é um tumor verdadeiro, tá? Na verdade, se trata de uma fibrose perineural reacional, ok? Que na verdade é o espessamento ou a inflamação do tecido ao redor do nervo plantar digital, que é o nervo do pé. Nervo digital plantar, no caso, aqui, tá certinho. Entre o terceiro e os 4 metatarsos. Geralmente, pode acontecer em outro metatarso, no primeiro, no segundo? Pode, mas o mais comum, disparado, que você vai tomar pra si é que é entre o terceiro e o quarto metatarsos, ok? Ocorre devido à irritação ou à compressão repetitiva do nervo digital plantar, que é um ramo terminal do nervo tibial. Tá aqui a imagem dele. Isso deve doer, viu? Olha. E esse neuroma de Morton, ele se inicia com a compressão crônica dos metatarsos. Então, uso crônico de sapato apertado, impacto no pé por conta de uma marcha, por conta de uma corrida, enfim, vão causar o neuroma de Morton. É uma coisa que você vai usar um sapato apertado hoje, teve uma dor, e amanhã você vai estar com o neuroma de Morton? É claro que não. É um uso crônico, então ali muitos anos, aquela mulher que adora um escarpão de bico fino, que eu acho lindo, e tá ali sempre usando aquele sapato apertado, aquele tênis apertado, entendeu? O cara que usa aquela bota apertada, aquela botina de trabalho apertada, então futuramente pode ter o neuroma de Morton, ok? A pressão constante gera o processo inflamatório que compromete o perineuro, o perineuro envolve ali as fibras nervosas, né, naquele padrão fasciculado, e o endoneuro, que envolve ali, que está entre o meio ali dos axônios, tá? Dentro ali da fibra nervosa, ele tá ali no meio aqui dos axônios. Ou é das fibras? Não, é dos axônios. Ocorre também por conta da desmielinização e hipertrofia ao redor do nervo, tá? Então, o espessamento desses componentes vai favorecer a piora do dano neural. Tanto é que na aula de imagem a professora falou que desencadeia muito quando aperta. Quando tá de boa, o pé tá normal, tô com o pé descalço, tô com a havaiana, o pé tá normal. Mas aí eu coloquei dentro de um sapato que eu vou comprimir esse neuroma. É uma dor muito forte, né? A gente já estudou como funcionador neuropática, então ela é bem chatinha. Eu trouxe pra vocês aqui a anatomia da fibra nervosa, tá? Do nervo. Então aqui a gente tem o epineuro, tá? A camada mais superficial. O perineuro, eu vou ter um espessamento muito importante desse perineuro, tá? E o endoneuro, ó. O endoneuro, ele já vai envolver um fascículozinho ali
do meu nervo, tá? Que tem embaixo dele a bainha de mielina e dentro da bainha de mielina eu vou ter o axônio. Fechou? Essa é a anatomia do nervo. Então, eu vou inflamar essa partezinha aqui e o endoneuro também. E também pode inflamar, assim, vai inflamar o epineuro. A gente vai ver um espessamento grande de muitas coisas dentro do tecido nervoso. E também degeneração, tá? E aí, é muito importante que a gente tenha em mente, muito bem, como é a a histologia daquele tecido normal. Porque se a gente entende e consegue reconhecer uma histologia, um padrão normal de histologia, a gente vai conseguir identificar a histologia a histologia patológica. A gente vai conseguir identificar, porque eu conheço muito bem como é o normal. Então, a gente vai conhecer muito bem como é uma fibra nervosa normal, para depois a gente identificar a fibra nervosa ali com degeneração, com fibrose do neuroma de Morton. E vocês vão ver que vai ser muito fácil de diferenciar. Primeiramente, isso aqui é o feixo. Ó, tá aqui um feixo nervoso, tá? Um fascículo. São váriosinhos que tem, mas esse é um feixe nervoso, tá? O perineuro vai ser, ó. Olha como o perineuro é fininho, ó. Prestem atenção como o perineuro é fininho, tá? Perineuro que vai envolver ali. E o endoneuro, ele fica aqui nesse meinho, ó. Por quê? Porque aqui tá o axônio, aqui tá a bainha de mielina e aqui é uma fibrinha individual, uma fibrinha nervosa individual. E aqui por fora, ao redor dele, fica o epineuro. Conseguiram identificar? Vê como é tudo. Prestem atenção como que eles são. Os axônios, as fibrinhas, elas são redondinhas, bonitinhas, ali, bem colocadinhas e tal. O perineuro é fininho. Porque no padrão do neuroma de Morton, ele é bem diferente disso. E a gente vem para a degeneração, muito importante na questão do neuroma de Morton, é a degeneração valeriana. A degeneração valeriana é o processo patológico que ocorre nos nervos periféricos, quando há uma lesão significativa desse axônio. Então, vamos entender perfeitamente, tá? O axônio é lesionado. Então, eu sou aquela pessoa que trabalha no escritório, que eu sou obrigada, na vestimenta da empresa, de ir todos os dias de salto. Escolhi, pra mim, um salto de bico fino, um Scarpan lindo, maravilhoso, de bico fino. Todos os dias. Eu trabalhei há 20 anos nessa empresa. Todos os dias eu uso esse salto ou um salto parecido. Começo a ter uma dor muito intensa, muito intensa, quando eu coloco o sapato. O que aconteceu durante esses 20 anos? A gente vai entender agora. Quando eu tenho uma lesão no meu nervo, eu vou ter uma degeneração do meu axônio, da bainha de mielina junto com o axônio, tá? E a porção distal dessa lesão, quer dizer, a porção distal do neurônio, ó, proximal distal. Essa porção aqui, ela vai ficar comprometida, porque ela não vai ter uma passagem de nutrição e sinalização. Então, eu vou comprometer essa parte aqui. A sinalização e nutrição vem até aqui, eu tenho um axônio, uma bainha de mielina toda ferrada, e aí eu já comprometo essa parte distal. Não sofreu nem degeneração a parte distal, mas essa aqui sofreu e aí ela compromete a passagem para nutrir e sinalizar para essa aqui. Eu começo a ter uma perda da bainha de mielina nessa parte aqui e uma desconexão, ó, uma desconexão dessa parte com essa parte e aqui a degeneração. E entra em colapso, tá? Inicialmente, vai ocorrer a fragmentação do axônio e da mielina. O que envolve, em seguida disso... E assim, gente, no neuroma de Morton não é de cara, entendeu? Vai machucando, até que... Machucando... Eu falei machucando? Não, falei não. Machucando até que ocorre a fragmentação. Ocorreu a fragmentação... ela vai ser seguida por uma ativação das células de Schwann e dos macrófagos, porque junto eles vão fagocitar os restos celulares.
Por que vai ocorrer essa fragmentação dessas células? Primeiro, a gente sabe que as células de Schwann, elas produzem a mielina, tá? A mielina, aquela camada protetora do axônio. Então, a primeira resposta delas diante de uma degeneração é se desdiferenciar. Então, elas deixam de produzir a mielina para agir como uma limpadora da bagunça para que aquilo possa se regenerar. É como se eu fosse uma cozinheira, tô aqui, sou uma padeira, tô aqui fazendo pão, tô aqui fazendo pão, tô aqui fazendo pão. Quando eu olho, cai uma fornada de pão no chão. Eu deixo de ser a padeira e vou ser a limpadora daqueles pães. Eu posso até, sabe o quê? Se ninguém vê, comer um pão daquele pra não estragar, né? Pra não jogar no lixo. Vocês vão entender porque eu tô falando isso. Por quê? Elas vão virar fagocíticas. Elas vão deixar de ser as produtoras, vão deixar de ser as padeiras, para ser as limpadoras e comedoras daqueles restos mielínicos e daqueles restos de axônios. Então, elas vão virar fagocíticas. Então, elas englobam, comem os detritos dos axônios e das mielinas, tá? Após essa limpeza, elas se proliferam. Elas recrutam mais células para que aquilo ali seja regenerado. E muito interessante, elas formam estruturas chamadas bandas de Bangner. Bandas de Bangner, que são trilhos ou tubos que direcionam o axônio na direção daquele local em que ele foi desconectado. Então, eles guiam essa nova regeneração para extremidades, para que ele encontre o seu caminho de volta para um músculo, para um órgão sensorial. Então, a fisiologia da degeneração valeriana é essa. Vou ter ali um negócio aqui, ó, o tempo todo, degenerei, células de Schwann deixam de ser as cozinheiras para serem as limpadores, limpa, junto com os macrófagos, tá? Elas não estão sozinhas, elas estão junto com os macrófagos. Tem até aqui a imagenzinha, ó, comendo. Delícia. Junto com os macrófagos, coma. Depois, comi. Gente, produz mais células de Schwann aqui que a gente tem que regenerar essa merda. Tem que regenerar isso aqui. Regenera, forma os tubozinhos para guiar o axônio, para que ele possa voltar para o lugar que ele foi degenerado. E tudo certo. Será? Nem sempre acontece assim, né? Nem sempre essa regeneração é bonitinha, perfeitinha. Nem sempre esse nervo que foi regenerado, ele vai ser igual ao que era. Ele pode se proliferar além da conta. Ele pode ter uma fibrose. Ele pode ter presença de fibroblastos. Entendeu? Porque eu tô machucando ali o tempo todo. Esse processo de degeneração e regeneração vai acontecer muitas vezes. Então, às vezes eu vou recrutar mais células do que o normal. Às vezes esse axônio, ele vai seguir direções que não eram as direções originais. Porque eu tô causando ali praticamente um trauma naquele nervo. E a gente sabe que em um local em que você machuca muito, até mesmo tipo a pele e tal, você machuca, você vai ter uma regeneração além da original. Ele vai ter a mais, porque já foi muito degenerado. No contexto do neuroma de Morton, a compressão causa microlesões repetitivas, acompanhada de isquemia e inflamação local, tá? Lembrando que se eu vou recrutar macrófagos, eu vou ter uma inflamação local, entendeu? Meu corpo vai entender que existe algo de errado ali, então ele vai mandar os meus agentes que vão tentar ali consertar aquela bagunça, tá? Danificam gradualmente o axônio com o tempo, intensidade e persistente da lesão superam a capacidade de adaptação do novo nervo. Então, tô aqui, eu caio, levanto, caio. Chega uma hora, meu irmão, que eu não aguento mais cair, eu não aguento mais ser machucada. O nervo dizendo isso, eu não aguento mais. E aí, ele fica biruleibe e não consegue se regenerar como antes, tá? Eu acho que essa luz contra aqui tá me deixando bem vermelha. Ó, tá vendo? Não tava tão vermelha, não. Entenderam? Leva à lesão estrutural do axônio, portanto, o início da degeneração valeriana na sua porção distal.
A repetição desse processo ao longo do tempo, mesmo que em um grau subagudo, leva à perda progressiva da condução elétrica, com uma desmielinização secundária. Secundária por quê? Porque não está atingindo diretamente, não são agentes que vão diretamente na mielina, tá? Essa mielina está sendo degenerada por conta de um trauma, e não por um agente de dentro do corpo, tipo uma doença autoimune que está indo diretamente para ela. E o surgimento de sintomas. Quais são as dores, a característica da dor comum no neuroma de Morton? Choques, queimação, dor em pontada, dormência. Paciente refere muito choque, tá? Choque. Que até essas são características da dor neuropática. Além disso, tem o processo inflamatório, né? Que é a tentativa de regeneração mal sucedida acaba promovendo também o espessamento fibroso do nervo. E isso se observa também clinicamente, histologicamente, como neuroma, ok? Tem uma linha do tempo dessa degeneração, que é importante que a gente entenda. Quando o neurônio ele é cortado, quando o axônio é cortado, no caso, ele começa a se desfazer e morrer entre 8 a 24 horas. Nessa fase, a bainha de mielina se fragmenta, formando ovoides de mielina. A gente vai entender esses ovoides de mielina e eles são muito importantes da gente olhar e identificar eles, porque eles são um sinal muito presente e patológico da degeneração valeriana. Formam os ovoides de mielina e os macrófagos vão até o local para limpar os restos. Depois de um tempo de 6 a 18 meses, o corpo começa a tentar se recuperar. Então, as células de Schwann ajudam guiando os novos axônios para eles crescerem lentamente, tá? Às vezes, esse crescimento dá errado. Então, o axônio não acha o caminho certo e forma-se um neuroma traumático, que é uma cicatriz nervosa desorganizada que cresce sem controle, chamado também de regeneração hiperplásica. O neuroma de Morton pode ser considerado um neuroma traumático. Não é necessariamente por conta de um corte, mas ele pode ser considerado um neuroma traumático, até porque ele também acontece essa regeneração hiperplásica, tá bom? E tá aqui os ovoides de mielina, tá? Eles são muito bem característicos, ó. Eu coloquei entre aspas padrão alucinógeno. Gente, eu olhei e eu pensei, cara, parece uma alucinação. Ou até mesmo quando você tapa o olho assim e solta muito tempo, você vê umas coisinhas assim. Pra mim é um padrão alucinógeno. Se eu usasse drogas, eu acho que eu iria ver esse padrão aqui. Drogas ilícitas, né? Porque ilícitas eu já uso. Então, padrão alucinógeno. Eu pensei assim, para que quando, na prova prática, eu olhar o neuroma, eu já identificar, olhar, ver esse padrão meio mixoide, meio alucinógeno, e eu, opa, é o danado. Se ligue. Sinal clássico de degeneração valeriana. Agora nós vamos para as características histológicas do neuroma de Morton. Gente, muito fácil. Eu peguei aqui um nervo normal, tá? Pra gente conseguir sempre avaliar perfeitamente o normal, para que a gente consiga identificar o patológico. Então aqui, bonitinho, delicinha, ó, nós temos o perineuro, aqui, ó, as fibras nervosas, tá? Aqui, ó, fasciculado, redondinhas, bonitinhas. Nós temos aqui o perineuro. As bolinhas aqui nós temos os axônios e entre as bolinhas aqui nós temos o epineuro. E aqui é o endoneuro e aqui é o epineuro, tá? Bonitinho, lindinho. Agora vamos pro patológico, né? Essa imagem do patológico eu peguei do slide da professora, mas tá meio podrinha. Vou trazer uma melhor. Aqui a gente já consegue ver o espessamento fibroso do perineuro. Olha a grossura que tá. Na verdade, assim, esse negócio tá mergulhado em fibrose, né? Olha a grossura que tá. Eu não consigo ver bonitinho as bolinhas, as fibrinhas nervosas. Eu não consigo ver bonitinho. Gente, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que isso aqui é um vaso também com espessamento, tá? Se vocês souberem, me deem a certeza. Eu não tenho certeza, mas eu acho que isso aqui é um vaso espessado. Me responda, diga, Ananda, é um vaso espessado. Ou então, Ananda, não é um vaso espessado, é fulano de tal. Enfim. Porque isso aqui é uma troca, tá? Pelo amor de Deus. Eu não sou dona da verdade, nem da autoridade, nem nada, não. Eu só sou uma pessoa meio... Enfim. Então, aqui será também? Pronto. Espessamento do perineuro. Gente, muito fácil. Eu tenho na minha cabeça as bolinhas todas bonitinhas ali. De repente eu vejo esse tromboio aqui. Isso aqui não tá normal. Aqui também, ó. Vixe.
Ó, acho que isso aqui é um vaso, hein? Acho que isso aqui é um vaso. Ó, parece que aquela é a imagem mais de perto, aquela ali. Olha o que eu falei pra vocês. O padrão alucinógeno, meio mixoide. Então, eu vou deixar de ter as bolinhas bonitinhas dos axônios pra ter essa bagaceira aqui. Parece até que é um defeito da própria imagem, né? Ó. E aqui, ó, espessado, espessado, espessado. Em algumas lesões, os nervos com perineuro engrossado apresentam alteração mixoide, que é aquilo que eu falei pra vocês, o padrão alucinógeno, do endoneuro e são acompanhados por fibrose no tecido conjuntivo adjacente. Isso aqui foi colorido com hematoxila e eosina. E eu trouxe até uma imagenzinha bem melhor do Pathology Atlas. Então, ó, aqui eu consigo ver o espessamento muito gigantesco. Ó a diferença daqui. Desse aqui, ó. Ó a diferença. Desse aqui. Pra aquele lá. Também esse aqui foi colorido com a... Já esqueci o nome do negócio. Mas, ó, espessado, espessado, espessado. E, ó, os axônios bem cacheadinhos, bem mixos, bem mixoides, bem alucinógenos. Aqui também dá pra ver bem certinho, tá? Olha como eles estão. A bagaceira, olha as células de Schwann presente. Elas são mais alongadinhas. Mas olha a bagaceira que tá. Isso aqui. Olha o espessamento. Olha quanta fibrose. Isso aqui tá podre. E, para fechar, aspectos histológicos achados incluem evidência de lesão crônica por compressão, acho que é a fibrose, né? Presença de fibrose neural, a gente já viu. Degeneração das fibras nervosas. Então, aqui... Não, se isso aqui não tá degenerado, aqui tá ok, né? Deposição de material eosinófilo amorfo por conta do recrutamento do processo inflamatório e diminuição no número de diâmetros das fibras mielinas, tá? E até mesmo assim, eu saio de um padrão redondinho para um padrão todo esbagaçado, pô. Isso aqui tá... Olha pra isso. Olha como é bonitinho. Olha que lindo o padrão dele. Então, assim, gente, eu acho muito fácil a gente identificar o neuroma de Morton. E acredito que é assim, que é isso, gente. Neuroma de Morton é isso. E até a próxima. Tchau!